Você veio para o Japão para trabalhar, juntar dinheiro, construir um futuro mais seguro, mas deixa eu te fazer uma pergunta, bem sincera. Depois de tantos anos de esforço, você sente que seu dinheiro está realmente construindo alguma coisa para o seu futuro ou para o futuro da sua família aqui no Japão? Porque muita gente chegou aqui com um plano temporário, ficar alguns anos, 3, 4, juntar dinheiro, voltar para o Brasil ou investir em algum negócio legal no Brasil, comprar alguma coisa ou até mesmo ajudar a sua família, preparar um plano de aposentadoria. Só que o tempo passa, 3 anos se passaram, 3 anos viraram 10, 10 viraram 20, os filhos cresceram aqui, já não querem mais voltar para o Brasil, se estruturaram por aqui e quando você percebe, trabalhou muito, fez muita hora extra, muito zangueô, abriu mão de muita coisa, mas ainda depende somente do salário do seu mês. E isso que você falou lá, ela é muito legal, porque é realmente essa falsa ilusão que a gente tem. Porque sabe o que aconteceu? Aconteceu isso comigo. Meus pais, eles vieram para cá em 91 e era uma outra realidade. O Japão, ele era diferente e o Brasil, ele era diferente. Só para vocês terem uma ideia, meus pais ficaram aqui nos 2 primeiros anos e nesses 2 primeiros anos, eles voltaram para o Brasil. Meu pai ficou 1 semana lá e voltou para trabalhar aqui. Mas nessa 1 semana, eles compraram 3 casas. Nossa! 3 casas. Ele comprou a casa onde minha mãe mora atualmente. Eles compraram, na época ele era um terreno com um barraquinho no meio e uma outra casa. Então você imagina, você vem com essa expectativa do que os seus pais fizeram lá atrás. Só que agora nós estamos em 2026. E 2026 mudou tudo completamente. O dinheiro que eles ganhavam lá, talvez pode ser até o mesmo valor do dinheiro que a gente ganha aqui hoje no Japão. Porém, o quanto valia esse dinheiro lá em 91 e quanto ele vale hoje, ele é outra ideia. Então a gente vem com essa fantasia na nossa cabeça que aconteceu com os nossos pais, nossos tios ou algum parente mais velho que veio aqui. Ou se você já está aqui no Japão há 20, 30 anos, você também pode estar nesse ciclo, achando que o Brasil hoje é o mesmo de quando você veio aqui. E não. Tudo mudou. Olha, e se você já teve essa mesma experiência que eu tive, de ter essa ilusão do que aconteceu com seus pais quando vieram aqui no Japão, e você ficou frustrado, então coloque no comentário aqui embaixo a sua história. Conta aí resumidamente que a gente vai ficar muito feliz em ler esse comentário. E esse é exatamente o ponto que a gente quer conversar hoje. Bom, assim ó, o problema não é trabalhar. O trabalho ele é digno, é necessário e foi ele que trouxe muitas conquistas para quem vive no Japão. E o trabalho ele edifica o homem. Mas o problema começa quando a pessoa ela depende apenas do trabalho para sempre. Porque se a única fonte de renda é o salário, tudo depende da sua força, da sua saúde, das horas extras, da fábrica, da estabilidade do emprego e também da sua capacidade de continuar produzindo todos os meses. E por isso hoje nós vamos falar sobre investimento imobiliário em imóveis de aluguel no Japão, que para mim é o melhor tipo de investimento. Construção de patrimônio e renda passiva através dos aluguéis. Você quer que a gente explique isso mais detalhadamente? Então já aproveita e deixa o like que a gente vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo e assim a gente pode fazer mais. Mas eu já quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Desde o começo desse vídeo. Hoje nós não vamos ensinar todos os detalhes, técnicas de como investir ou tudo por trás do mercado imobiliário aqui no Japão. Porque o investimento imobiliário envolve análise, números, localização, risco, reforma, financiamento, documentação e estratégia. Isso precisa ser explicado com calma.
É justamente por isso que vamos aprofundar esse assunto lá no workshop que vai acontecer em Suzuka. Ele vai ser presencial no dia 19 de julho. Mas hoje você vai entender e a sua mente vai abrir para compreender a possibilidade de fazer esse caminho aqui no Japão. E entender se isso faz sentido para o seu futuro e para a sua família por aqui. E uma das primeiras coisas que você precisa entender é que investir em imóveis no Japão, ele não é igual ao Brasil. Muita gente ouve falar em imóvel de aluguel e já pensa em problema, porque carrega experiências negativas, ruins lá do Brasil. Eu mesmo passei por isso. Ou se você já tem exemplos de família ou conhecidos. E eu e a Lara, nós temos exemplo muito claro dentro da nossa própria família. O meu pai, ele comprou um imóvel no Brasil. Se lembra dos imóveis que eu falei lá no começo? A casa que a minha mãe atualmente mora, ela foi um excelente investimento. Porque desde que foi comprado em 93, hoje é 2026 e ela mora lá na casa. Então imagina quanto de aluguel ela economizou. Imagine se ela tivesse pagando esses 33 anos em que ela está morando na casa e se ela pagasse aluguel. Ou seja, é uma excelente economia. O que ela não precisou pagar, ela guardou para ela. Agora, veja o seguinte, meu pai, nessa uma semana que ele ficou, ele comprou um terreno e tinha um barraco no meio. Esse barraco morava um cara, meu pai comprou dele. Como ele ficou uma semana, ele falou pro cara, ó, eu compro de você, pegou a escritura, tudo, colocou no nome dele e falou, ó, você fica morando, não precisa pagar aluguel, você só fica cuidando do terreno, deixa ele limpo. Passou um tempinho, meu pai ele voltou pro Japão e ficou acho que 3 anos aqui. Quando ele voltou e foi atrás desse terreno, qual que não era a surpresa dele? O cara, ele pegou, dividiu o terreno no meio, vendeu a outra metade e o cara que comprou a outra metade construiu uma casa. Olha só, e esse cara... Peraí, comprou? O cara vendeu metade do terreno para esse cara? Vendeu metade do terreno para esse cara, esse outro cara construiu nessa metade do terreno uma casa e ficou lá. Quando meu pai chegou e viu isso, ele ficou indignado. Entrou na justiça, tudo, e conseguiu o direito. Ele ficou com a casa e com o terreno e o cara ele teve que sair. O que o juiz ele tinha determinado fosse que a casa fosse derrubada. Porém, o meu pai falou assim, ele já construiu uma casa, então vou começar a gerar renda com essa casa. Meu pai ele deu um carro em troca da casa e daí ele começou a alugar esse imóvel. Como era uma casa grande, meu pai dividiu essa casa em 2. O terreno tá parado até hoje, a metade do terreno. E esse outro, onde meu pai ele tem as 2 casas, quanto você acha que ele rendeu de aluguel? Foi muito pouco, mas muito pouco mesmo. Porque até hoje, eu falei com meu pai essa semana que passou, e eu perguntei, e aí, como que tá as casas sua? Daí ele falou, ó, a da frente, a mulher, ela atrasou. É o primeiro mês que ela começou a atrasar. E ela deve estar 1 ano e pouquinho. E a casa do fundo? A casa do fundo, o cara que morava lá, ele arrancou fiação, ele estragou as torneiras, ele quebrou os vidros e eu tô sem dinheiro para arrumar essa casa para alugar. Daí assim, ó, isso que aconteceu no fundo não foi a primeira vez. Aconteceu isso daí dezenas de vezes. Eu perdi as contas de quantos inquilinos entraram lá. Além de estragar o patrimônio, deixavam dívidas porque eles não pagavam as contas, não pagavam o aluguel, ou seja, meu pai levou muito prejuízo nesse imóvel que ele comprou, tirando o outro imóvel que ele tinha comprado também, que ele comprou para alugar, mas só que deu os mesmos problemas, as mesmas dores de cabeça. Então, imagina você que vem, trabalhou, ralou, guardou dinheiro, investiu esse dinheiro. E esse dinheiro ele começa a dar problema. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece no Brasil. Pela instabilidade, pela facilidade,
pelos excessos de direitos que a pessoa que aluga sua casa ou seu apartamento ele tem, e ele acaba prejudicando aquele que investe nesse bem. Lógico que isso daí não acontece em todos os tipos de imóveis que você compra no Brasil. Porém, o meu pai ele quis aproveitar uma oferta, não investiu em melhoria nas casas, porque as casas até hoje não tem um reboco legal. Era até, inclusive, aquelas telhas de Eternite antiga, sabe? Que é proibida hoje. Então, assim, é um imóvel velho que ele atrai esse tipo de inquilino. E aqui no Japão, se ele tivesse investido em imóveis de aluguel aqui no Japão, será que ele teria essas mesmas dificuldades? Só que o ponto principal é, o Japão não funciona igual ao Brasil. Um dos maiores erros de quem mora aqui no Japão é tentar analisar investimento imobiliário japonês com a mentalidade brasileira. No Brasil, muitas vezes, tudo depende muito da cobrança direta, da negociação informal e da relação com o inquilino. No Japão, o mercado ele é mais estruturado. Existem contratos mais organizados, imobiliárias intermediando o processo, seguradoras, análise de perfil do inquilino, regras mais claras e uma cultura diferente em relação ao uso do imóvel. Isso tudo porque aqui no Japão a gente tem uma estrutura como o Hoshogaisha, por exemplo. Para o inquilino alugar seu imóvel, ele precisa passar por essa avaliação para ver se ele vai ser um bom inquilino, coisa que às vezes no Brasil não funciona direito. Por isso que muitas vezes a gente vê que o investimento em imóveis aqui no Japão, ele parece muito mais estável, muito mais seguro do que fazer um investimento no Brasil. Mesmo quando você tem uma imobiliária tanto aqui no Japão quanto no Brasil também. Aqui no Japão, por exemplo, o salário base de um trabalhador é muito mais alto do que o salário mínimo no Brasil. Então, a gente tem uma grande diferença de estabilidade econômica do perfil dos inquilinos aqui do Japão. É uma grande diferença. Você pode pensar, aqui um salário bem baixo seriam 100, 200 mil ienes, mais ou menos por mês. Lá no Brasil, o salário mínimo é R$1.600. Então, um aluguel no Brasil, ele gira em torno de 700, 800, 900 de um lugar pequeno. Você vai alugar uma casa, você vai pagar 1.000, 1.200 mais ou menos. Você vai alugar uma casa aqui no Japão, o que você vai ganhar, ele é compatível com aquilo que você vai acabar pagando. Principalmente se você contar com uma estrutura familiar, que são duas pessoas recebendo, um casal trabalhando, ou às vezes mesmo com filhos. Risco sempre tem, em qualquer tipo de investimento. A diferença é que existe uma distância muito grande de correr risco sem saber o que você está fazendo. E principalmente, aprender a reduzir esse risco antes de comprar. No Brasil, muita gente compra primeiro e descobre os problemas depois. No Japão, quem aprende a analisar pode evitar muitos riscos, muitos problemas, até mesmo antes da compra. E é por isso que o conhecimento vem antes da sua decisão. Porque comprar um imóvel qualquer, só porque parece barato, pode se transformar em um grande prejuízo para quem está investindo. E a gente vê muito isso no ramo, né? A gente já está trabalhando com imóveis já há 4 anos. Faz mais ou menos 1 ano e pouquinho que a gente está atendendo pessoas que querem investir em imóveis aqui no Japão. Já veio muitas pessoas, alunos do curso mesmo, alunos do workshop, que falaram que compraram o imóvel de maneira errada e hoje estão com a maior dor de cabeça para arrumar essa situação, o que acaba se tornando um grande problema e uma perda de dinheiro. Então, muitas vezes a gente pensa, não vou estudar, eu vou lá e compro e depois a gente vê. Isso é muito a mentalidade que a gente aprende vivendo no Brasil. A gente tem muito o dom, né, do jeitinho brasileiro. Só que aqui no Japão, muitas dessas coisas podem se tornar um problema extremamente grave. Por isso que é importante você entender bem o mercado antes de começar a investir. O conhecimento é a chave para você ter muito mais resultado e fazer o seu suado dinheirinho, aquele zangueô que você fez, fazer ele render muito mais
do que sair por aí simplesmente comprando uma casa sem saber o que está comprando. E só um exemplo assim desse jeitinho brasileiro. Tem muita gente, muito brasileiro que eu conheci aqui, que compra casa e depois que você comprou esse imóvel, ele aluga. Porém, o que ele faz? Ele não declara. Ele investe esse dinheiro, ele injeta o dinheiro, só que ele não declara. Aí, ele está fazendo duas coisas erradas. A primeira é porque ele não declara. E isso daí, aqui no Japão, ele seria como você estivesse sonegando o investimento que você está fazendo. Não declarar isso daí que você está recebendo. O segundo, que daí tem muitos acham que é desvantagem, mas na verdade é uma grande vantagem, que é o benefício que você vai ter se você declarar esse imóvel. É um grande benefício. Sim, só que a gente não vai falar isso daqui aqui hoje, porque isso daqui ele faz parte de estratégia de quem investe em conhecimento e só vai receber essa resposta quem for participar do nosso workshop lá em Suzuka no dia 19. É muito importante vocês entenderem que você não saber disso, você não fazer a declaração correta e não aproveitar esse benefício, faz você perder dinheiro. E como o Fabrício falou, você só vai saber como não perder esse dinheiro que o próprio governo disponibiliza para você lá no workshop. Ó, agora fala para mim. Eu trabalho com isso, então é natural eu conhecer nesse percurso pessoas que compraram imóveis e não registraram esse imóvel e acaba não registrando também o aluguel que ele ganha na sua declaração. Agora fala para mim, você também conhece alguém que investiu em imóveis aqui do Japão, mas não declara? Não coloque nomes, por favor, mas só coloque aqui no comentário se você conhece pessoas que fazem isso aqui no Japão. E aproveita e manda esse vídeo para ele, porque se ele tá fazendo esse tipo de coisa, eu vou falar uma coisa para você. Seu amigo, ele tá perdendo muito dinheiro, além de estar fazendo uma coisa ilegal no Japão. E perdendo muitos benefícios também. Já envia esse vídeo para ele. E quando a gente fala em construir patrimônio, é importante entender que patrimônio não é simplesmente guardar dinheiro no banco. Não mesmo. Guardar dinheiro é importante, lógico. Mas deixar o dinheiro parado, sem estratégia, não significa necessariamente construir liberdade financeira. Você está me entendendo? Patrimônio é aquilo que com o tempo pode gerar valor, segurança e renda. E um imóvel de aluguel, ele pode trabalhar em várias frentes. Ele pode transformar dinheiro guardado em um bem real. Ele pode gerar renda mensal através do aluguel e pode fazer parte de uma estratégia de longo prazo para sua aposentadoria, proteção familiar e liberdade financeira. É interessante porque a própria aposentadoria aqui no Japão, a gente sabe que não vai funcionar direito. É interessante pensar porque a nossa aposentadoria aqui no Japão, o próprio governo japonês já falou que é melhor fazer sua própria aposentadoria, investir em previdência privada, né? Então, quando você pensa em investimento em imóveis, você também pensa nisso a longo prazo. Muita gente fala assim, aí a casa desvaloriza, aqui no Japão nada valoriza. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria para você. Se você já teve esse pensamento ou já ouviu alguém falar sobre isso. Casas mais velhas, bem mais velhas mesmo. Essa aí que você tá pensando que desvalorizou. Quanto que sai um aluguel de uma casa boa, uma casa antiga, mais uma casa grande? O aluguel sai em torno de 70, 60 mil por mês. Então, se você acha que desvaloriza, nesse caso, pode ser que a propriedade em si, ela não valorize. Mas duas coisas ali são muito rentáveis, mesmo que o tempo passe. Primeiro, o terreno, que aqui no Japão o terreno ele é considerado investimento. Tanto que eu tenho uma amiga que trabalha em uma imobiliária japonesa só com japonês, né? Ela só faz atendimento japonês. E ela estava comentando comigo que os japoneses procuram mais quantidade de tsubo, que são quantidade de tamanhos de terreno. Então eles querem pensar no tsubo
por causa das próximas gerações que estarão vindo. Então, eles pensam nesse investimento, mesmo que comprando casa para moradia, porque eles sabem que o terreno, ele é bom. Ele é bem cotado, bem valorizado aqui no Japão. Então, se você pensa nesse sentido, por mais que a casa, a propriedade, ela não se valorize, o investimento, ele vai valer a pena por causa desses dois pontos. Primeiro, o terreno, e segundo, mesmo uma casa antiga, mesmo uma casa velha, você consegue cobrar aí um aluguel de 60, 70, reformando ela por dentro, ou até mesmo 80 mil. Então, dá para você investir com segurança, pensando justamente nessa parte. Não é que a casa vai perder o seu valor. Na verdade, você consegue cobrar um aluguel bom, um aluguel interessante para você, mesmo que a casa ela seja mais antiga. Agora me diz, todo mundo já teve aquela intenção de mudar para uma casa de aluguel e acabou alugando uma casa um pouco mais antiga porque queria espaço, queria quintal, quarto para as crianças. Deixa aqui nos comentários quanto você pagava de aluguel nessa época. E aí você me diz, ou mesmo algum amigo seu que mora numa casa grande, antigaça, mas que paga um aluguel assim que você adoraria receber. Deixa aqui nos comentários qual o valor desse aluguel. E uma outra coisa que você precisa entender é que o Japão ele mudou. Há muito tempo o Japão ele estava em deflação. O que isso daí significa? Os juros muitas vezes foi abaixo de zero. Só que hoje o país ele está em inflação. Ele está com uma taxa de juros. Tem muitas pessoas que vivem de aluguel, se já não aumentou o seu aluguel, pode esperar, na próxima renovação o seu aluguel ele vai subir. Porque o dono de imóvel, ele não vai querer ficar no prejuízo. Tá tudo aumentando. Financiamento também está aumentando. E você acha que o aluguel ele não vai acompanhar esses juros? Ele vai acompanhar. Essa inflação, né? Essa inflação, ele vai acompanhar sim. Se você tem algum amigo ou se já aconteceu com você de ter aumentado o seu aluguel, agora fala para mim, quanto que você estava pagando antes e para quanto foi esse aluguel? Ou se você tem algum amigo que sabe quanto que o imóvel dele aumentou por ele estar alugando. Então coloque aqui no comentário também, porque tem muita gente que não acredita que isso daí está acontecendo. E enquanto você trabalha todos os dias trocando o seu tempo por dinheiro, um imóvel bem escolhido pode começar a gerar renda mesmo quando você não está trabalhando. Ganhar dinheiro dormindo no feriado, nos finais de semana. Mas é aqui que entra uma observação importante. Não é qualquer imóvel, não é qualquer região, não é qualquer preço, não é porque está barato que é bom. Esse é um dos erros mais comuns de quem começa sem orientação. Olhar apenas para o preço e esquecer de analisar o conjunto ali daquela casa de investimento. Porque casa barata, ela pode ter reforma cara, pode estar em uma região com pouca demanda, pode ter risco de vacância muito alta, pode ter problema estrutural, pode ter custo futuro de manutenção que a pessoa não colocou na conta. Pode parecer uma oportunidade no começo, mas pode virar um peso depois. Por isso, no imóvel de investimento, a lógica precisa ser diferente. Quando você compra uma casa para morar, você pensa, eu moraria aqui? Mas quando você compra um imóvel para investimento, a pergunta não é essa, é outra. Alguém pagaria aluguel aqui com consistência? Esse tipo de pensamento e de análise muda tudo. Porque você não pode pensar só em um momento da vida daquela pessoa que ela vai alugar. Você tem que pensar no imóvel tanto no momento em que você está comprando quanto daqui uns anos para frente. É importante analisar se aquele imóvel ele é sustentável para quem vai morar lá. O que eu quero dizer com isso? A gente evita muito o risco de vacância, ou seja, o risco de deixar aquele imóvel sem alugar, quando você compra numa região adequada. Pensando em escolas próximas, pensando se é próximo ou não de uma estação de trem, pensando em todas essas situações. E essa é uma das maiores vantagens que eu vejo de quem entra no workshop. Porque todo mundo que entra dentro do workshop Como Construir Liberdade Financeira com Imóveis aqui no Japão, ele tem acesso
a lista, muitas vezes nem no mercado imobiliário está disponível ainda. Ou seja, a gente tem muitas pessoas que já aprenderam com o Thiago, com o Hiroshi, que são investidores de imóveis aqui no Japão e já tem uma grande cartela diversificada de imóveis investidos. E muitas vezes eles precisam, por exemplo, eles querem vender para trocar para um prédio, ou eles querem fazer alguma movimentação no dinheiro investido. E aí que entra essa vantagem. Todo mundo que participa do workshop tem acesso a essa lista exclusiva. E o motivo, muito nobre, esse motivo, porque todos aqueles que aprenderam com o Thiago, eles sabem que as pessoas que estão iniciando nesse ramo também estão aprendendo. E muitas vezes isso facilita e abre portas para você que está querendo começar a investir. E você vai pensar, mas se tiver muita gente não vale a pena. Cara, vale muito a pena, porque tem muita gente que aprendeu. Só para vocês terem uma ideia, já tivemos do workshop do sistema Liberdade Financeira com Imóveis de Aluguel aqui no Japão, nós já tivemos mais de 1.000 alunos. Então tem muitos investidores vivendo de renda de aluguel. Inclusive, mais de 200 alunos que já passaram por todo esse processo, eles vivem só de renda de aluguel. Ou seja, construíram a sua liberdade financeira. E afinal, o que é essa tal de liberdade financeira? Eu sei que pode parecer muito distante para você, mas a liberdade financeira é quando o dinheiro entra para você, como a gente estava falando no começo, quando o dinheiro entra para você mesmo sem você ter que trabalhar ativamente por ele. Por exemplo, se você vai trabalhar na fábrica, você tem um salário fixo que você ganha. Ou é 1.200 a hora, 1.400 a hora. Então, você só vai ganhar por aquilo que você trabalhou, certo? Se você é, por exemplo, um Shain, que você é registrado ali na fábrica e você tem um salário fixo mensal, mesmo que você falte ou precise fazer algum reajuste de horário, esse salário vai cair, você ainda depende do seu trabalho para que tenha esse salário. Então, vamos supor que amanhã ou depois aquela fábrica ela não tenha mais a vaga para você trabalhar. Você não vai mais receber o dinheiro. Vamos supor que você, como Keiko ou Haken Shain, trabalhe por hora e aí você fica doente e não consegue mais receber enquanto você está trabalhando. Isso não acontece quando você constrói a sua liberdade financeira. Por quê? Mesmo que você esteja doente, você esteja viajando, passeando, morando em outro país, aquela renda ela vai cair para você todo mês. E é por isso que investir em imóveis de aluguel é um dos melhores investimentos que se tem hoje no mundo. E ele também é uma das estratégias usadas para que o seu dinheiro ele não perca valor. Porque agora com o país inflacionando, todo ano, todo mês o seu dinheiro ele está perdendo valor. Ele está depreciando. Ó, pode esperar, o seu salário ele vai aumentar com o tempo. Porém, o aumento que ele vai ter, ele não vai acompanhar tudo de todas as outras coisas que vai estar aumentando. E daí, quando você investe em um patrimônio, aquele patrimônio ele não perde valor. Se lembra daquele imóvel que minha mãe comprou? Eu lembro até hoje o valor que ela pagou. Ela pagou R$28.000 na casa dela. Naquela época era um bom dinheiro, mas hoje é em 93, baratíssimo. Isso daí. É o preço de um carro hoje no Brasil. Não, carro é no muito Brasil mais caro. É mais caro que isso. Agora sim, se a gente pegar e fizesse uma avaliação daquele imóvel da minha mãe, hoje ele não sairia por menos, mas chutando baixo, R$300.000. Você pode pensar, nossa, como que valorizou tanto? Não, isso daí é simplesmente correção de inflação. Então assim, minha mãe usou um dinheiro naquele passado, só que esse dinheiro corrigido no futuro em forma de imóvel, ele está muito bem valorizado. Se ela tivesse com esses mesmos R$28.000 na conta dela, hoje ela teria os mesmos R$28.000. Isso não contando nenhuma poupança nem nada, né? É o dinheiro parado na conta. Sim. Então, por isso que cada vez que você deixa o seu dinheiro parado, inclusive aqui no Japão, quando um país ele está em inflação... Embaixo do colchão. Embaixo do colchão, em qualquer coisa, sim, você vai estar perdendo dinheiro. E se você acha que esse assunto faz sentido para você,
ou mesmo faz sentido para alguém aí da sua família, para vocês construírem essa liberdade financeira juntos, já aproveita e envia esse vídeo para essa pessoa. Assim, ela já vai começar a pensar do mesmo jeito que você, para vocês juntos poderem construir a liberdade financeira aqui no Japão. Já aproveita e compartilha aí com o seu amigo que estava falando que queria comprar aí uma casa de aluguel. Manda esse vídeo para ele não fazer essas cagadas. E esse pensamento muda tudo. Esse pensamento de você comprar uma casa que outras pessoas morariam e não você moraria. Pode ser que você moraria numa casa que outras pessoas também morariam, mas é importante a gente pensar no conforto, estilo de vida, o sonho da família. No imóvel de aluguel entra a parte estratégica. Você precisa pensar na demanda, na localização, no perfil do inquilino, na manutenção, na reforma que vai acontecer, o valor do aluguel, o retorno e a segurança da sua compra. E é por isso que começar sozinho pode custar muito caro. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que precisa olhar e quando não sabe o que precisa olhar, ela acaba comprando pela emoção, pelo preço ou simplesmente porque parece ser um bom negócio. Então, uma coisa que vocês precisam entender é que investimento imobiliário, ele não premia pressa. Ele premia análise, estratégia e decisão consciente. Quando bem estruturado, o investimento em imóveis de aluguel no Japão, ele pode trazer benefícios muito fortes. Ele pode gerar renda passiva, construir patrimônio em ienes, diversificar sua renda além do salário, ajudar no planejamento de aposentadoria, trazer mais segurança para a família e ser construído passo a passo. Você não precisa começar com 10 imóveis. Você precisa começar com clareza para não errar no primeiro. Teve um senhor que me procurou e ele estava interessado em comprar um predinho. E aí, eu podia muito bem ter passado esse predinho para ele. Falar, o predinho é tanto, pode comprar. Só que ele não estava preparado. Era o primeiro imóvel dele. E ele não sabia exatamente o que ele deveria escolher. Então, tudo que eu mostrasse para ele pode ser que não fosse uma boa escolha para ele no futuro. Porque tem toda uma estratégia por trás. E não é só por causa de você ter um predinho barato, não entender os riscos que você vai sair ganhando dinheiro. Você precisa compreender cada etapa do processo. Isso é muito importante para que a pessoa consiga crescer. Eu podia muito bem ter vendido o predinho para ele, ganhado uma comissão por causa disso, mas hoje ele estaria com baita de um problema. E é por isso que a gente não vende aquilo que a gente não acredita ser uma boa ideia para o cliente. A gente leva isso muito a sério mesmo. Porque o primeiro imóvel, ele não é para te deixar rico logo de cara. Ele precisa te colocar no jogo da maneira certa. Quando você entende como funciona esse jogo, você começa a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Você para de pensar apenas em quanto ganhou no mês e começa a pensar em como transformar esse dinheiro que está na tua mão em algo que continue trabalhando por você, para te dar liberdade financeira. E essa mudança de mente, essa mudança de mentalidade é muito importante para quem veio aqui no Japão com o objetivo de ganhar dinheiro e construir um futuro melhor para sua família. É por isso que nós decidimos fazer esse workshop presencial, porque esse assunto ele é muito importante. É importante demais para ser aprendido apenas por vídeos soltos na internet. Investir em imóvel de aluguel, ele envolve números, análise, risco, região, contrato, reforma, gestão e visão de futuro. Em um vídeo, nós conseguimos abrir a sua mente. Mas em um workshop, a gente consegue muito mais. A gente consegue aprofundar com muito mais cuidado, mostrando o raciocínio, os pontos de atenção e a forma correta de pensar antes de investir. E no dia 19 de julho, nós estaremos em Suzuka, Mie, das 9h30 da manhã até as 2 da tarde. E vai ser um workshop presencial, para quem quiser aprofundar e entender de verdade como funciona o mercado de imóveis aqui no Japão.
E isso tudo com a segurança, a estratégia e a visão de longo prazo que nós comentamos aqui no vídeo hoje. O investimento para participar será de apenas 20 mil ienes. E esse workshop não é para quem está buscando promessa de dinheiro fácil. Não, gente, não é sobre isso. Também não é para quem quer comprar qualquer casa sem analisar, sair comprando qualquer coisa. É para quem mora no Japão, trabalha e quer construir algo maior, uma liberdade financeira. É para quem sente que precisa parar de depender apenas do salário. É para quem quer entender como que o mercado imobiliário ele pode fazer parte de uma estratégia de futuro. É para quem tem medo de investir errado e quer aprender antes de tomar uma decisão. Porque o primeiro passo não é comprar. O primeiro passo é aprender a escolher. E escolher certo, ele pode evitar anos de erro, prejuízo e arrependimento. Talvez você ainda ache que investimento imobiliário é só para quem já tem muito dinheiro. Ou talvez você ainda pense que é complicado demais, vai ser difícil. Mas pode ser que até você tenha medo, por já ter visto os casos ruins, tanto no Brasil como aqui no Japão também. Como aconteceu com a própria família do Fabrício. Mas é exatamente por isso que você precisa entender como funciona aqui no Japão. Porque comparar o Japão com o Brasil, sem conhecer exatamente as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada país, pode fazer você perder grandes oportunidades. E também pode fazer você cometer muitos erros, que é o que a gente quer evitar. O conhecimento, ele vem antes da decisão. E a decisão, ela vem antes da mudança. Se você veio para o Japão para guardar dinheiro e construir um futuro melhor, bom, então talvez esteja na hora de você começar a pensar muito além do salário. O salário, ele paga um mês. O patrimônio, ele protege o futuro. E a renda passiva, ela pode abrir novas possibilidades para a sua vida. Mas nada disso acontece por acaso. Acontece quando você decide aprender, se preparar e agir com estratégia. Se tudo isso que a gente comentou hoje com vocês fez sentido para você, se você sente que está na hora de fazer alguma coisa diferente, de olhar para o seu dinheiro de uma forma mais inteligente e de criar estratégias para você ter uma renda passiva, então você precisa participar do nosso workshop. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que esse workshop não vai acontecer só no dia 19. A gente sempre está ensinando as pessoas a estarem investindo em imóveis de aluguel aqui no Japão. Então, mesmo que já tenha passado do dia 19 e você esteja assistindo esse vídeo, você pode enviar uma mensagem pra gente, do Minha Casa Japão, ou mesmo para a Home Station, e falar que você tem esse interesse em aprender sobre imóveis de investimento. E aí a gente te coloca na lista de espera do próximo workshop. Exatamente. E assim, nem sempre é na mesma cidade, nem sempre é na mesma região. Então coloca pra gente aqui nos comentários qual que é a região que você é aqui do Japão. E quem sabe, se nós tivermos bastante interessados dessa região, a gente não faça um workshop aí, na sua cidade. Ninguém começa sabendo, mas quem decide aprender já está um passo à frente. Te esperamos no nosso workshop em Suzuka no dia 19 de julho, para você começar a entender como construir patrimônio no Japão com imóveis de aluguel. A gente se vê lá. Mas e aí, você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta da forma que foi gravado e disponibilizado aqui para vocês no canal da Home Station? Então faz o seguinte, se você tem alguma pergunta sobre investir em imóveis de aluguel aqui no Japão, coloque aqui embaixo nos comentários a sua pergunta. E quem sabe, num próximo vídeo, nós não responderemos todas essas perguntas que vocês farão aqui embaixo. E se você gosta de estar por dentro desse tipo de conteúdo, informações importantíssimas sobre investimento, sobre imóveis, sobre futuro no Japão, então você precisa se inscrever no nosso canal, ligar o sinetinho de notificação e compartilhar esse tipo de conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece que gostaria de começar a investir de verdade aqui no Japão.
Já aproveita para nos seguir nas outras redes sociais, como TikTok e Instagram, lá no Instagram da Home Station e também no Minha Casa Japão, para você ficar por dentro de tudo sobre o mercado imobiliário de investimento em imóveis aqui no Japão. E até o próximo vídeo.